Então, antes da gente falar especificamente da mediação, eu acho importante a gente ter em mente que, hoje em dia, a gente não separa mais o que é uma dificuldade biológica do que é uma dificuldade ambiental. Essas coisas se misturam. E a importância de entender essa mistura é que, por exemplo, uma criança que tenha pouca habilidade social no ambiente escolar ou na vida, ela acaba experimentando menos coisas sociais. Quanto menos ela experimenta socialmente, mais a dificuldade social fica presente, né? E por isso a importância da gente intervir, mediar. Né? O termo mediação, ele não surgiu junto com o autismo, ele é um termo da pedagogia, né? Quer dizer, mediar um conhecimento, uma aprendizagem, é uma coisa que não foi invenção especificamente para o autismo. E a gente media para quebrar o ciclo vicioso. Né? Uma pessoa que tem dificuldade de leitura e escrita, ela não pode ficar exposta aos leões, ela tem que ter uma intervenção para que ela crie um prazer naquilo e a gente não fique sempre circular, quanto mais dificuldade, menos eu faço, quanto menos eu faço, mais dificuldade. Por isso é importante de entender que essas coisas estão profundamente integradas. Né? Integradas dessa forma. Você tem uma semente, que pode ser a sua dificuldade, e você tem a terra. Ou você tem uma aptidão e você tem a terra. Dependendo da qualidade do ambiente, que é a sua terra, essa semente vai crescer numa direção ou noutra. E a intervenção tem esse objetivo, tentar dirigir para o melhor resultado. Né? Não tem um padrão. O melhor possível para que aquela pessoa seja feliz e, se possível, autônomo. É para isso que todos nós trabalhamos, né? E a gente sabe hoje que o que a gente vivencia modifica a nossa biologia, modifica as sinapses, isso tem sido falado, né, desde ontem, esse conceito de epigenética, do quanto as nossas vivências modificam a biologia. Então, a gente não pode ter oportunidade, quer dizer, de uma criança ficar cronicamente andando na hora do recreio, passando a mão numa grade, sem uma intervenção social. Ou dentro de uma sala de aula, copiando um quadro que ela não está entendendo nada do que ela está escrevendo, se é que ela está alfabetizada, às vezes copia, por incrível que pareça, sendo analfabeto. Então, na realidade, a gente tem que ter essa preocupação de estar sempre modificando, otimizando as vivências para que a gente tenha um bom resultado. E aí, como é que a gente vai incluir? A verdade é que, dependendo do grau de sintoma que a gente tem de autismo, é difícil um professor de sala de aula com 10, com 20, com 30, com 40 alunos, dependendo do tipo de escola, fazer uma intervenção corpo a corpo bem feito. Se dentro de casa ou dentro de um consultório é difícil, às vezes, você fazer a criança olhar, fazer ela apontar, se interessar por um brinquedo, a gente não pode ser leviano de dizer para um professor coisas genéricas que, na prática, precisa de um corpo a corpo. Né? E dessa impossibilidade de que esse trabalho seja feito só pelo professor, surgiu a demanda da mediação, como uma possibilidade de viabilizar o que se acredita. Né? E, além do que o que se acredita, o que é lei. Né? Porque, na verdade, hoje em dia, não é nenhuma questão de querer ou não querer. É obrigado a incluir. Né? E aí, se a gente fosse resumir o que a gente faz, qual é o trabalho que a gente faz com uma pessoa portadora de autismo, a gente acaba ensinando coisas que os outros aprendem naturalmente. Então, a gente ensina uma criança a apontar, a gente ensina o que é um conceito de segredo, a gente pode ser que precise ensinar uma interpretação de texto, jogo social, uma sedução, o jogo de palavra, tira essa minhoca da cabeça. Então, nenhuma pessoa que tem um filho com um cérebro com habilidade social típica precisa pensar e ensinar a apontar. Mas as crianças que têm alguma coisa do espectro, seja lá que grau for, você, porventura, tem que formalizar e organizar essa informação para que ele consiga aprender. E a gente trabalha acreditando que essas competências virão. Não importa se naturalmente ou didaticamente. Né? Se a gente fosse pensar em termos genéricos, né, a gente sabe que, para que esse tratamento fique bem feito, e essa inclusão fique bem feito, a gente precisa procurar profissionais que conheçam, tudo tem técnica,
né, na outra sala hoje, não precisa todo mundo ser o Santos Dumont e inventar novamente um avião. De fato, a gente tem muitas técnicas descritas e a gente deve tentar se apropriar para depois criar. Eu concordo plenamente. Sempre tentar decidir qual é a melhor estratégia. É uma escola regular com mediador, é uma escola especializada, né? Hoje em dia a gente não fala mais só de escola, as universidades estão sendo inclusivas, a gente tem mediador nas universidades, então a gente tem sempre que refletir e buscar qual será o nosso melhor projeto e reavaliar dinamicamente, porque às vezes o que parecia ser um programa bem feito com 4, 5, 6 anos de idade, eventualmente com 12 anos, pode ser que você reavalie o cenário e você tenha que redesenhar as suas prioridades, né? E a gente tem que estar sempre avaliando de forma dinâmica. A estratégia correta é a que dá certo, não é? Não existe outro formato. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente fala nas adequações que serão necessárias. Você tem adequações que são de pequeno porte, né? Quer dizer, você organizar o ambiente, sentar na frente, aumentar a letra, aumentar o tempo de prova, alguém fazer a cópia de, por exemplo, uma pessoa com disgrafia. São adaptações que a gente chama de pequeno porte, porque você não tem que mexer com o currículo. Quer dizer, as suas metas, os seus objetivos, eles continuam o que se prevê para aquela faixa etária, para aquela série, né? Já uma adaptação de grande porte, o que a lei te permite fazer, porque, na verdade, a lei não diz o que é para fazer. Ela diz que deve ser feito tudo o que for necessário para que aquela criança continue na rede regular de ensino. Então, ela não está dizendo o que é para fazer, está dizendo que é para fazer tudo o que for necessário. E alguém vai ter que dizer o que vai ser necessário. E esse alguém, eu acho que é a equipe toda, as famílias, na minha opinião, deveriam participar muito dessas buscas de solução, são os maiores interessados. Eu não vejo muita elegância em tirar a família da jogada completamente, porque as famílias conhecem os seus filhos melhor do que a professora que está com a criança há 2 meses. De qualquer modo, você vai ter que criar os seus objetivos, você vai ver se você vai ter que fazer um currículo diferenciado. Você não pode colocar uma criança que não sabe somar e subtrair para aprender divisão, porque não vai ser possível. Ela nem vai aprender a dividir e nem vai aprender a somar e subtrair. Então, as coisas têm lógica, né? E a gente tem que, de alguma maneira, cumprir essa lógica. Então, quando a gente vai escolher, se a gente vai fazer uma adaptação de currículo de pequeno porte ou de grande porte, você tem que fazer uma avaliação objetiva e ter bom senso de escolher quais são os pontos importantes a serem trabalhados, principalmente pensando em vida diária, né? Quer dizer, é muito pouco provável que vale a pena alguém sair da escola sem ter as 4 operações, sem ver hora, sem ver troco. Isso é prioridade. Agora, se no seu currículo você vai omitir MMC e MDC, costuma ter menos problema do que não saber ver troco. E como a lei é aberta e ela nos permite mexer com o que a gente julgar adequado, é muito importante ter esse bom senso para não gastar tempo no que não é útil. Tem crianças que ficam na escola 4 horas por dia, com mediação, não aprende nada, porque não tem adaptação de currículo, então ele está no 5º ano, mal lê e escreve, e aí no contraturno tem mais 3 horas de aula particular para tentar aprender alguma coisa. Isso não faz nenhum sentido, porque é melhor você usar as suas 4 horas de ambiente escolar para poder aprender algum conteúdo pedagógico, né? Apesar de que a gente está atrás da interação social, a gente não pode esquecer que a escola é um local de aprendizado pedagógico também, né? Esse negócio, não, ele está aqui só para socializar e fica lá e acaba um ano inteiro sem aprender absolutamente nada. Eu acho que isso é incompetência de desenhar um currículo adaptado. E, às vezes, essa adaptação passa por você ter um material. Por exemplo, a criança pode estar no 3º ano e estar com um livro de 1º ano. Isso, em termos práticos, é útil, porque um professor todo dia fazer uma tarefa adaptada de sala e de casa, às vezes é um pouco confuso na prática. E se você adota, por exemplo, um livro adequado ao momento pedagógico da criança, é uma solução, principalmente na rede pública, onde não tem muitas possibilidades de muitas adaptações de material.
eu acho que é uma solução possível. E aí, às vezes, as escolas falam, ou a família fala, né? Mas como é que ele vai se sentir com um livro diferente dos outros? Eu acho que ele vai se sentir melhor do que com um livro que ele não entende nenhuma palavra que está escrita em nenhuma das páginas, porque ele já sabe que ele é diferente, está todo mundo fazendo e ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, em geral, dentro de uma ideia de inclusão e que o mediador é quem viabiliza, a gente tenta usar a via visual, eu vou dar alguns exemplos de cada um desses tópicos, a gente tenta utilizar a motivação da criança, o que seria útil para todos nós, né? O sonho pedagógico do mundo é que fosse personalizado. Aí você aprenderia muito mais. A gente sabe que melhora muito a memória quando você está motivado, né? O vínculo afetivo melhora muito a aprendizagem. Você tem técnicas para aumentar a habilidade social, né? E você tem que tentar fazer as adaptações pedagógicas usando os recursos que você puder para que aquela criança aprenda. Criança e jovem, porque na universidade a gente também tem feito programas de inclusão. Então, se você faz visualmente qual é a rotina do dia, se tem um velcro aqui atrás, onde a criança pode pegar a foto de onde ela está indo para aula de música, aquela dificuldade da transferência de um ambiente para o outro, porque quebra a rotina, né? Se vai ter uma festa, hoje é o dia do aniversariante do mês, avisa a criança, antes de sair de casa, o que vai ter na escola, né? Você, usando o recurso visual, você ajuda a essa antecipação, que é fundamental. E também as famílias dando continuidade, de preferência, no mesmo tipo de estratégia, né? Você pode usar a via visual para ensinar uma tarefa, por exemplo, lavar a mão, para fazer escolhas. Eu tenho sugerido às famílias, essas crianças que ficam agora com esse Netflix, que tem todos os episódios de tudo, eventualmente eles ficam com um episódio só, né? Aí não, você imprime a capa, digamos assim, de 7 episódios, está num papel. A criança pode escolher um por dia. Só que o que já foi visto, você tira do papel. Digamos que eu tivesse aqui um por dia, já viu esse, tira. Para você induzir visualmente de que ela vai ter que ver outro episódio para não ficar repetindo o mesmo. Então, a via visual ela é útil para a gente ensinar alguma coisa, para a gente antecipar, para a gente programar horário. A gente tem uns timers visuais, né, igual aqueles que você coloca no forno, que você consegue dizer visualmente para a criança quanto tempo falta para acabar, para ir embora, né? A gente fica para uma criança que não vê horas, cada pouquinho falando assim, só mais um minutinho, 5 minutinhos. Ela não vê horas, não é 5 minutinhos, você precisa de um marcador visual, porque senão a criança não sabe quanto tempo é para esperar, né? E o que é você usar a motivação? Você pode usar o interesse da criança a seu favor, né? Então, você pode usar ele como reforçador, você pode misturar aquele conteúdo que ela gosta com o conteúdo acadêmico, né? Agora, claro, nenhum de nós tem a pretensão de ficar num assunto só. Então, você vai usar em alguns momentos, mas você também avisa a família para não comprar só dinossauros na loja de brinquedo. Ela pode também estimular variações. Então, uma criança que ama dinossauro, você pode ensinar ordem de grandeza numérica, você pode comparar tamanho de pescoço, você pode ensinar conceitos como herbívoro, carnívoros, noção de grupo. São utilizações pedagógicas do assunto preferido, né? Você pode, por exemplo, uma criança que ama bandeiras, você pode distribuir as bandeiras pelos países e ensinar os oceanos, ensinar os continentes. Então, você está usando o assunto repetitivo a seu favor. E isso é interessante de fazer. A parte de habilidade social, ela é muito importante de ser mediada, porque numa hora livre de recreio, as crianças que têm boa habilidade social rapidamente encontram o que elas vão fazer. E as crianças que não têm, se elas estiverem numa escola que deixe para a biblioteca, é lá que elas vão se refugiar. Se não puder ir, eles estão meio lascados, né? Aí eles ficam conversando com o porteiro, com a moça da cantina. Então, um adulto tem que mediar. A parte social ela é fácil para quem tem facilidade. E como a gente falou no início, se você não exercita a sua habilidade, aí é que você não vai aprender mesmo. Então, você precisa de uma mediação social, muitas vezes nas horas sem estrutura. Dentro de uma sala de aula, é muito mais fácil uma criança com pouca habilidade social participar do que na hora livre de um recreio, ou de um passeio, ou de uma festa, né? E aí, o que o adulto pode fazer? Empresta a sua habilidade social, traduz, media, antecipa,
ensina as regras do jogo, dá a mão para a criança, se for uma criança pequena, para ela aprender a brincar de pique-esconde, de polícia e ladrão. Se você não ajudar, aquilo pode ser que nunca aconteça. E aí não adianta falar assim, gente, mas ele está tão feliz deitado aqui no chão, com o carrinho, olhando as rodinhas. Isso não é uma escolha, às vezes é uma falta de escolha. E a gente está lá para mediar e para poder ensinar que ele tem essas opções. Um exemplo de adaptação pedagógica. Esses fluxogramas visuais, eles ajudam muito. Digamos que você esteja estudando com a criança, a família real veio para o Brasil. Aí você escreve aqui, a família real veio para o Brasil. Aí você pode dizer, nesse quadrado aqui, por que ela veio no Brasil? O Napoleão estava invadindo a Europa toda e a família real veio para o Brasil. Quando chegou aqui, fizeram isso, fizeram isso. E aí, depois, quando a criança vai para a prova, por exemplo, você pode apagar essas escritas e mandar só o fluxograma vazio. Como eles têm uma memória, em média, visual muito boa, pode ser que guarde o conteúdo e ajude a construir uma resposta discursiva, que é uma dificuldade para esse grupo, usando um recurso visual, onde não chega a ser uma cola, já que não tem nada escrito, mas é uma cola de ativação de memória visual. Né? Sempre é importante que no ambiente escolar e na vida a gente busque um currículo funcional. Não tem nada mais triste do que você ir num lugar especializado para pessoas com autismo e tem alguém de 25 anos grudando papelzinho no Mickey. Não pode, ele tem testosterona lá na lua, não combina esse currículo. Você tem que adaptar a faixa etária. Mesmo que tenha limitações, mesmo que tenha um déficit intelectual, bota para fazer coisas úteis. Entendeu? Uma vez eu dei um curso lá na PAI de Teresópolis, eles tinham uma padaria, eles fizeram todos os pães do coffee break, eles tinham uma lavanderia que eles trabalhavam. A vida tem que seguir, a faixa etária segue. Então, o currículo funcional é muito importante. A inclusão ela é tão mais natural quanto menor a criança ou mais leve for o quadro. Quando vai ficando grande ou o quadro é severo, é claro que é muito mais difícil. E também requer o nosso bom senso de, eventualmente, pensar quando esgota esse projeto. Porque colocar alguém não verbal, não alfabetizado, no 9º ano, assistindo aula de manhã e 2 dias por semana à tarde, não cabe, porque não vai ter uma adaptação de currículo. Aí, realmente, é uma perda de tempo de coisas que ele ainda tem para aprender. Né? E, já que essa é uma mesa sobre mediação, o que o mediador pode fazer? Ele pode fazer tudo, né? Ele pode ajudar a professora a adaptar o material, ele pode ajudar a professora com que tipo de tarefa está dando certo ou errado, ele pode antecipar, ele pode ser o mediador social na hora do recreio. Né? Nos Estados Unidos, o mediador é chamado de shadow, de sombra, porque ele não é o professor particular, diferente do que algumas pessoas que são contra a mediação argumentam. Ele é uma pessoa que dirige para a professora, que, se porventura aquela criança não tem uma linguagem, ajuda ele a montar a frase para perguntar para a professora o que ele quer perguntar. Ele viabiliza tudo que a gente falou. E um mediador, obviamente, tem que ter boa habilidade social, né? Um mediador com boa habilidade social, capacitado, com constante supervisão de outros profissionais, ele vale ouro. Vale ouro. Ele muda a vida de uma criança, com toda certeza. E no meio universitário, a gente vem buscando criativamente como é que vai fazer isso, porque isso é uma coisa nova, né? Então, eu tenho alguns clientes que a gente tem pego alunos de 4 semestres para frente e pega eles para fazerem algum tipo de suporte pedagógico, porque daí já não pode ser um mediador qualquer, sei lá, estou no curso veterinário, precisa ser alguém que saiba um pouco daquelas matérias. E aí a gente vem criando, eu acho que vem sendo uma experiência muito boa. É muito interessante a questão da universidade. Né? Então, o mediador tem de favorável viabilizar, né? Ajudar a criança numa situação que ela, porventura, tenha dificuldade, né? Tirar ela das situações de isolamento e repetição, ajudar com o pedagógico também. E um mediador bom, eu não vejo nada de desfavorável, se for bom. Ruim, tudo na vida que é ruim tem coisas desfavoráveis. Né? Além disso, hoje em dia a gente tem sempre a preocupação de tentar estimular a atividade física. Né? Um dado científico cada vez mais frequente do quanto a atividade física melhora a atenção, diminui a irritabilidade, melhora o humor. E a escola é um local que tem como brincar na hora do recreio, correr,
né? As medicações que, porventura, a gente usa muitas vezes ganham peso. Existe uma preocupação de colocar o exercício físico e a atividade física na vida das crianças também, né? Tentar sempre diminuir o eletrônico, o máximo que a gente puder. Ninguém aprende comunicação social com o eletrônico, aprende outras coisas, conhecimento categórico, mas a parte social não se aprende com eletrônicos. E assim a gente constrói, sempre objetivando a autonomia no futuro, né? A grande questão é que a gente trabalha sem saber o fim da história. Você pega uma criança com 2 anos de idade, você não tem nenhuma certeza de onde ela vai, mas ela vai, e a gente briga para ir. E eu acho que é um trabalho de tolerância, de persistência, de todo mundo, da família, do próprio, dos profissionais, né? E é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês.